Amém. Amém. Estamos aqui na nossa primeira aula do ano de 2024, né? O retorno da escola de discípula e depois de um recesso de quase não, aproximadamente um mês, né? 30 dias. Nós estamos retornando aqui a nossa aula para nós caminharmos aí para concluir, né, o módulo 2, que vai até o estudo de número 24, se eu não me engano, 24 ou 25, deixa eu verificar, até o estudo de número 24. E nós temos tratado, né, ao longo desse módulo 2, principalmente a questão da origem humana e as consequências do pecado, né, de como o pecado impactou a raça humana, como que, a partir da estrutura, né, humana, como isso foi impactada, né, a partir do pecado de Adão, e a gente tem tratado sobre isso nas últimas aulas, né, no estudo número 18, nós tratamos sobre o conceito bíblico de pecado, falamos 17 da penalidade da queda, né, sobre a queda em si, sobre a queda do homem, enfim. Se você não acompanhou, volta aí no nosso canal do YouTube, tem todas as aulas aí passadas, dá uma olhada lá que você vai poder retomar nesse processo aí ao longo de 2024. Mas hoje nós estamos dando continuidade de número 19, que vai tratar. Deixa eu só aceitar que permitir, Elizabeth. Que vai tratar justamente sobre a presença, né? A abordagem de Cristo em relação ao pecado, né? O tema é Estudo 19, Pecado nos Ensinos de Cristo. Falei aqui um pouco antes nós começarmos a gravação, que eu até abordei de maneira diferente nos temas dos vídeos, né? Justamente porque pode ficar meio dúbio, né? Essa abordagem, né, do pecado nos ensinos de Cristo pode dar a percepção, ou a falsa percepção, de que, obviamente, não existe pecado nos ensinos de Cristo, mas é a forma como Cristo aborda o pecado, né? Paz Amadilha, paz Elizabeth, sejam bem-vindas. Elizabeth, boa noite. Feliz 24 para você, Jesus te abençoe, né? A gente não teve a oportunidade de estar juntos, mas Jesus abençoe aí seu ano também. A Amadilha já falamos, os irmãos da igreja já falamos. Mas a gente está retornando aqui no estudo de número 19 e vamos tratar sobre isso hoje, né? Nós falamos um pouco sobre isso na última aula, só recapitulando. Eu vou até compartilhar aqui a tela, que eu acho que talvez fique um pouco mais dinâmico. Pronto. Nós falamos aqui na última aula sobre a Bíblia, né? Em relação como a Bíblia aborda alguns aspectos, né? Em relação e como Cristo aborda os pecados durante seu ministério, né? A primeira delas, né? A questão, nós tratamos de Marcos 11, de 15 a 18, que tratou sobre o sacrilégio, né? Ou sobre o uso profano de pessoas ou lugar propriamente dito, né? Segundo o dicionário Aurélio. E essa passagem, né? Ela tá, vou até abrir aqui para mim já ficar com a Bíblia aberta. Essa passagem ela trata justamente sobre a presença de Jesus no templo, né? O que nós falamos naquele momento, né, durante aquela aula, foi justamente essa questão, né? Cristo, nesse texto, ele chega no templo e ele vê ali mercadores da fé, né? Pessoas que comercializavam dentro do templo, comerciantes dentro da estrutura do templo, e Cristo se revolta, né, por assim dizer, com aquela situação e expulsa, né, aqueles comerciantes de dentro do templo. De maneira direta, obviamente, e a reflexão que nós fizemos na outra aula foi de entender que não era um comércio no sentido, não era que estavam vendendo ali, dar um exemplo qualquer, poderia até ter, mas assim, uma sandália, não eram comerciantes comuns, vamos dizer assim, poderia até ter nessa estrutura um comércio comum, mas a grande maioria do comércio que ali se encontrava era um comércio da fé, né? Pessoas que vendiam cordeiros para propiciação no templo. Lembra-se que o templo está ativo, né? Então, sacrifícios segundo a lei mosaica, né, no templo, sacrifícios pelo pecado, sacrifícios de arrependimento, ações de graças, tudo isso era muito latente naquele momento, no segundo templo que é construído ali no período de Esdras e Neemias. Então, o que havia ali era uma grande mercado da fé, mercadores da fé, que atuavam diretamente no templo. Então, vendiam cordeiros com defeito, e o cordeiro precisava ser sem defeitos, imaculados, vamos dizer assim, materiais, entre aspas, né? Ou animais de segunda categoria,
usavam-se, né, cobravam preços absurdos, exploravam aquela comunidade ali que ia para adorar, para ofertar a Deus, ou para, de alguma maneira, estabelecer, né, algum tipo de culto a Deus, e essas pessoas se aproveitaram. E na primeira aula, se você não assistiu, volta lá, assiste lá. Eu fiz questão de dar muita ênfase justamente nesse aspecto, né, da questão do sacrilégio e da utilização profana, né, de pessoas, lugares ou objetos sagrados naquela época ali, principalmente em Cristo, no tempo de Cristo. Mas o que a gente fez refletir naquele momento foi justamente sobre essa questão. Eu sempre costumo dizer, né, nas pregações, durante as ministrações na igreja e nas aulas que a gente tem aqui, que a verdade é que não existe nada de absolutamente novo, né, no meio da igreja. Não existe nada. Assim, nos últimos 2000 anos do cristianismo, as pessoas se assustam ou de alguma maneira, se acostumam ou se escandalizam com práticas que são consideradas novas ou absurdas. Porque tem mercadores da fé, porque tem pessoas que pregam o evangelho visando só lucro, só dinheiro, que tem igrejas, que tem denominações, XPTO. Isso sempre existiu, né? E esse texto de Marcos, ele vem trazer justamente, sempre comercializaram o Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus sempre foi alvo de comercialização, de pessoas que tinham interesses, né? Justamente em simplesmente ganhar dinheiro com Cristo, né? Então, quando a gente está nesse processo, né, de conhecimento do evangelho, a gente acaba, de certa maneira, às vezes escandalizando com esse tipo de prática, mas sempre foi comum ao longo do tempo, né? Pessoas que tentaram, né, ganhar dinheiro. Estou procurando aqui uma passagem até que eu queria. Deixa eu só pegar até essa passagem aqui, eu quero pegar uma passagem específica, que trazia, justamente tinha essa dificuldade, as pessoas tinham esse interesse, né? E aí, sempre foi comum, e essa é a verdade, né? Peguei aqui o texto. O caso mais claro, né? Sempre foi comum as pessoas terem interesse no poder de Deus para tentar, de alguma forma, rentabilizar. Ou rentabilizar baseado no poder, ou rentabilizar baseado nos sinais e maravilhas, ou rentabilizar baseado no ensino. Sempre houve isso ao longo de todas as escrituras, e o que talvez mude ao longo do tempo vamos dizer assim, nos últimos anos, a quantidade de pessoas que têm se convertido e não têm sido preparadas do ponto de vista bíblico para entender isso, né? Como dizem Osés, falta conhecimento e o povo acaba perecendo, porque a grande verdade é que, não só na igreja, mas de maneira geral, as pessoas têm interesse em manter as pessoas sem conhecimento para tornar elas massa de manobra. Então, a falta de conhecimento, ela traz essas questões dentro da própria igreja. Mas se você for estudar a história da igreja, saber, sempre houveram essas pessoas. Qual o papel da igreja? Não é você se escandalizar, né? Nós, como crentes, nosso papel não é nos escandalizar no sentido de nos assustarmos e abandonarmos a fé, ou rejeitarmos a fé, ou entendemos que não existem igrejas que são sérias. Não é isso. O nosso papel como crentes em Cristo Jesus, é ter a maturidade para entender que isso vai ocorrer, estarmos prontos e aptos para identificar e rejeitar e combater esse tipo de prática. Eu estava separando aqui o texto de Atos, se você ainda não leu, Atos capítulo 9 a 24, né, que fala sobre Simão, o mago, que é o caso claro, é muito claro disso. O Simão, ele era um mago, não confunda com o Simão Pedro, né? Pedro, o apóstolo Pedro, se chama Simão, né? O Cefas também, você vai ver em alguns momentos, mas não confunda Simão Mago com Simão Pedro, o apóstolo. Um outro Simão, outra pessoa chamada Simão, né? Como José, João, Maria, tem várias pessoas com o mesmo nome na Bíblia, né? Uma outra pessoa chamada Simão, que era mago, ou seja, ele vivia de enganar as pessoas, fazer feitiçaria, fingir que estava realizando alguma coisa, e etc. Ele vê tudo aquilo que estava acontecendo, né? Filipe ele pregando boas novas, e as pessoas crendo, sendo batizadas, né? E aí ele mesmo creu, ele foi batizado, ele começa a seguir Filipe ali e observar os sinais e maravilhas que estavam sendo feitos, né? E ouvindo dos apóstolos, todo aquele movimento, né? E aí
ele vai até os apóstolos e ele quer ter esse poder para ele. O que ele oferece? Ele diz, olha, vendo que o Espírito Santo era concedido com a imposição de mão pelos apóstolos, ele vai até os apóstolos e oferece dinheiro para que seja concedido a ele esse poder, né? No versículo 19, até separar esse versículo 18 e 19 de Atos, capítulo 8. Ele diz assim, ó, vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse, dê-me também deste poder, para que a pessoa sobre quem eu puder as mãos o receba o Espírito Santo, né? E aí Pedro responde a ele, né? Pereça você com o seu dinheiro, você que pensa que pode comprar um dom de Deus. Então, as pessoas sempre tiveram essa percepção. Esses espíritos encanadores, espíritos mercenários, pessoas que ganham e querem ganhar dinheiro a partir do nome de Jesus, a partir do poder que é em Cristo, da enganação daquelas pessoas que se deixam levar. Isso sempre houve no meio da igreja, né? Paz Lorena, seja bem-vinda. Então, sempre houve. O que nós não podemos é simplesmente agir como cristãos imaturos, nos escandalizarmos, dizendo assim, meu Deus, a igreja não existe. Não, meu irmão, isso sempre existiu. Então, pastor, então qual é a posição nossa como cristão a partir daqui, como crentes em Cristo, maduros na nossa fé? Qual é a nossa postura? É conhecer, estudar a palavra, para podermos identificar e rejeitar esse tipo de comportamento no meio da igreja. E não ficar em cima do muro, ser diretamente contrário a esse tipo de atitude, né? Nós não precisamos ficar em cima do muro quando a gente vê esse tipo de situação. Foi o que Jesus fez, no caso, né? De não ficar em cima do muro. Quando ele viu aquela situação, em Marcos capítulo 11, ele simplesmente vai até aquele mercadores do templo e derruba as bancas, enfim, expulsa eles dali. E é isso que o pecado, né? Esse uso profano de pessoas, lugares, objeto sagrado, né? No caso ali do templo, das ofertas do templo, é o que a Bíblia, Jesus tratou como sendo sacrilégio. Mas, de maneira direta, né? O que nós temos aqui é isso. E a gente vai estudar alguns outros tipos de abordagem do pecado, né? Então, hipocrisia, avareza, blasfêmia, transgressão da lei, orgulho, pedra de tropeço, deslealdade, moralidade, ausência de frutos, ira, né? Pecado com palavras, exibicionismo, falta de fé em Deus, falta de confiança em Deus é tratado como pecado, uma mordomia irresponsável dos recursos que Cristo nos dá e principalmente a falta de oração também é tratado como pecado por Cristo. Mas vamos lá, texto a texto, eu vou pedir muita ajuda de vocês hoje. Tem a Bíblia, irmão, se você puder me ajudar, abre a Bíblia aí, vamos ler primeiro o texto de Mateus 23, de 1 a 36. Eu vou ler esse texto, que ele é bastante extenso, eu vou começar por ele, mas já vou pedir alguém para abrir, por favor, em Lucas, capítulo 12, versículo 15, e outra pessoa em Mateus 12, de 22 a 37, tá bom? Então, Lucas 12, 15, e outra pessoa em Mateus 12, 22 a 37. Lucas 12, 15, né? Capítulo 12, versículo 15, e Mateus 12, de 22 a 37. Eu vou ler esse texto que está de Mateus 23, de 1 a 36. Deixa eu abrir aqui. Mateus 23, 1 a 36. Amém. E diz assim, a palavra do Senhor. Então, Jesus disse à multidão e a seus discípulos. Deixa eu fazer até melhor. Eu vou parar de compartilhar aqui e vou compartilhar a tela do texto, que eu acho que fica todo mundo na mesma página. Pronto. E diz assim a palavra do Senhor. Vou aumentar um pouquinho. E diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus disse à multidão e a seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Jesus está tacando já de cara a hipocrisia, né? Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças, de serem chamados de rabis, né, ou mestres, né? Mas vocês não devem ser chamados rabis, mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai,
né? E aí a gente tem aí... eu vou continuar a ler o texto, depois eu vou para os comentários. Ninguém na terra chama em pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto tem um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, por isso são castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não, nada significa. Mas se alguém jurar pelo outro santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos. Quem é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não significa nada. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, quem é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e jura por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão um dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do corpo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Ai de vocês que foram, ai de vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam o túmulo dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E disse, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, nós não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmo que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpente, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso, eles estão enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês mataram e crucificaram, a outros açoitaram nas sinagogas de vocês e perseguiram na cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo e derramado da terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. E eu lhes asseguro que tudo isso sobreviverá sobre essa geração. E aí depois ele vai fazer uma série de profecias sobre Jerusalém. Mas o que eu gostaria de trabalhar nesse texto aqui, e aí é um texto bastante extenso, né? Primeiro, na apostila vai tratar sobre isso. Deixa eu voltar para a apostila, para a gente seguir no acompanhamento da apostila. Na apostila vai tratar sobre isso ali, né? Ele quebra mais ou menos em parte, né? Primeiro, eles não praticavam o que pregavam, né? Eles estabeleciam. Jesus é muito claro quando diz que eram os fariseus e os mestres da lei, os doutores da lei daquele momento, eram os líderes religiosos de Israel, né? Eram os grandes mestres, os grandes líderes da religião judaica que existia dentro de Jerusalém e todo Israel. Então, essas pessoas, elas tinham. A primeira acusação sobre a hipocrisia que efetivamente elas tinham doutrinas extremamente pesadas, mas que nem elas praticavam aquilo que elas pregavam. Elas simplesmente traziam peso sobre a comunidade, peso sobre os novos convertidos, sobre as pessoas que entregavam, né, a sua vida a seguir aquilo que estava estabelecido pelo Senhor, e eles mesmos não praticavam. Então, os fariseus eles tinham dogmas
gigantescos, né? Da forma como dizimar, qual a maneira de tudo, né? Estabelecer uma série de doutrinas, vamos dizer assim, né? Hoje a gente seria conhecido como doutrinas humanas, para criar uma falsa aparência de santidade, mas que nem eles mesmos pregavam. Então, quando eu estou abordando aqui falei sobre sacrilégio, né, sobre a comercialização da fé, aqui a gente está abordando a hipocrisia, muita gente se escandaliza, e eu não estou atacando aqui nenhuma dominação, tá? Para não achar que o pastor está atacando as dominações mais tradicionais, tem usos de costumes mais rígidos, né? Mas o que eu estou dizendo não é o costume das igrejas, né? Cada igreja tem o seu costume e deve-se observar esses costumes. Se você quer ficar nessa denominação, e não há problema nenhum com isso. O grande problema está em estabelecer esses costumes com uma mão pesada, com aparência de santidade, e que é impossível, né? Para as pessoas seguirem, né? Os próprios líderes não conseguem seguir aquilo, né? Dá um exemplo direto, assim, uma denominação, sei lá, proíbe os irmãos de irem à praia, dá um exemplo, né, aqui qualquer, mas o pastor nas férias, ele pega, viagem e vai à praia, né? Então, assim, é nesse sentido, né, que doutrinas humanas que permeavam a fé das pessoas e que tornavam para elas, e Jesus fala, vocês são malditos, porque vocês fecham a porta do reino na cara das pessoas. Vocês percorrem quilômetros para ganhar um novo convertido, e quando ganham, vocês tornam eles mais filhos do inferno do que vocês são. Porque tem uma série de doutrinas, de dogmas, que nem vocês praticam, né? E ele aborda de maneira muito clara, né? Aqui, quando ele fala assim, olha, vocês querem ser chamados de mestres, de chefes, ser exaltados nas praças, vocês não devem chamar ninguém de pai, né? Porque pai é só Deus. E a gente vive num tempo onde que a gente mais vê isso, assim, parece, a minha sensação, irmãos, de maneira bem transparente, aqui, bem franca com vocês, e queria ouvir até um pouco de vocês para a gente tornar a aula bastante dinâmica nesse aspecto, é que parece que as pessoas simplesmente não leem, não conhecem a palavra, não leem, porque se a maioria dos nossos irmãos que estão vamos dizer assim, nesse ciclo doentio, né, de doutrina, de exaltação do homem, se eles lessem somente Mateus 23, do 1 ao 36, tudo isso já cairia por terra. Pessoas que se autodominam, Jesus fala, você não deve chamar ninguém de pai, pai é só Deus, vocês são irmãos em Cristo, não tem ninguém maior, ninguém deve ser chefe, ninguém... E aí as pessoas, tem gente que se auto-intitula pai apóstolo, né? Tem muitas igrejas neopentecostais que estabeleceram, neopentecostais e muitas igrejas também tradicionais, entre aspas, né, de dominações de muita como é que eu posso dizer? De muita tradição, entre aspas, que estão se entregando a isso, e que as pessoas, porque é meu pai na fé, é minha mãe na fé. Não, meu irmão, olha só, vamos ser claros aqui. Jesus fala, pai, só um, é Deus. Igreja não tem chefe. Igreja, não somos irmãos em Cristo, é o que eu sempre tenho falado ao longo do tempo. É óbvio que existe uma autoridade espiritual. Não estou diminuindo os cargos de pastoreio, de liderança, não é isso. Mas essa liderança, esse pastoreio, ela tem que partir do princípio que ela é estabelecida. Se você for lá ver a escolha, né, as orientações de Timóteo para estabelecimento dos pastores, são homens maduros na fé, pessoas que têm conhecimento, são pessoas cordatas, né, de fácil trato, não dados à briga, não contenciosos, não dados ao vinho, enfim, tem uma série lá, e isso aponta, né, não nécios na fé, não novos na fé, isso aponta para características de maturidade. Não é de santidade, não é de sobreposição, não são chefes sobre pessoas, não são reis sobre pessoas, mas é uma questão apenas de chamada ministerial. E Jesus coloca muito claro, e eu quero ressaltar aqui nesse versículo, quando ele fala assim, olha, no meio de vocês, o maior é o que serve. Versículo 11, o maior entre vocês deverá ser servo. O chamado pastoral, ministerial, para as igrejas é um chamado de serviço. Não é um chamado de chefia, não é um chamado de sobreposição sobre os irmãos. E as pessoas se colocam hoje diante de tantos absurdos, assim, né? Porque meu pai na fé, aí vou no aniversário da minha irmã, se meu pai na fé não me liberar, não der a benção sobre mim, que isso, meu irmão?
Vai lá no aniversário da sua irmã, vai ver a sua família, vai ser crente lá, sabe? Na semana que vem você está na igreja, não tem problema. Mas as pessoas se submetem a esses sistemas de controle, né? De controle dessas pessoas que, não na minha opinião, não tem nenhuma finalidade a não ser doutrinar e controlar as pessoas. Não é cristianismo isso, né? E aí as pessoas, e aí no 5 ao 12 ali a apostila coloca que, olha, busca por exaltar a si mesmo. Pessoas que querem títulos, que querem, né? Eu gosto muito desse texto quando fala, olha, versículo 5, tudo que faz é para ser visto pelos homens, eles fazem seus filactérios bem largos, quer dizer, as ofertas bem largas, as suas vestes, né, diferentes, gostam de lugar de honra nos banquetes, se assentam nos lugares mais importantes na sinagoga, troca aqui sinagoga por igreja, de serem saudados de praça, serem chamados de mestres, né? Todo mundo quer ser mestre, quer ser, né, reconhecido, né? O grande profeta, não, o profeta de Deus decreta, os grandes decretos. Hoje está na mania isso, não, o profeta vai decretar sobre a sua vida. Meu irmão, que absurdo é esse? Uma coisa é o profeta no Antigo Testamento, outra coisa é o dom de profecia. São dons espirituais, de revelação dentro da igreja. Nós somos pentecostais, nós acreditamos nisso. Mas, eu decreto, vou liberar uma palavra que eu vou decretar sobre a sua vida. Que história é essa? A Bíblia é muito clara. Irmãos, eu não estou... Pastor, você está falando algo que você acredita. Não, eu estou falando aqui, você lê 200 vezes Mateus 23, que você vai ver o que eu estou dizendo. É simples. O cristianismo, ele é simples. Eu sempre falo isso. Simplicidade não tem absolutamente nada a ver com facilidade. Nem tudo que é simples é fácil, né? Então, ele é simples, mas ele não é fácil. Para ser fácil, né, precisa ser vivido somente através de Cristo. Sempre dou esse exemplo. Você pegar uma tarefa, pegar uma pedra de 1 tonelada. Qual é a tarefa? Pegar a pedra e botar em cima de uma bancada, por exemplo. A tarefa é simples? É simples. É pegar a pedra e colocar em cima da bancada. Mas ela é fácil? Não, porque uma pedra de 1 tonelada, nenhum de nós aqui, nenhum ser humano levanta. Então, ela é impossível. O cristianismo é a mesma coisa. É simples, aceitar, é graça. Aceitar a Cristo como seu Salvador, reconhecer e aceitar a graça e misericórdia de Deus. É fácil de viver essa vida cristã? Não. Ela é impossível para nós no nosso estado carnal. Só é possível vivê-la através de Cristo Jesus e através do Espírito Santo de Deus em nós. É simples assim. Então, as pessoas, elas se colocam nesse processo, e aí fica, porque eu me decepcionei, saí da igreja, porque era muita doutrina, porque era isso, porque era aquilo, porque lá era um sistema que eu tinha que pedir tudo, autorização ao pastor, era pai posto, era chefe, era pessoas que se engrandecem. Eu sempre costumo falar na mídia da igreja, assim, eu tenho uma resistência grande, acaba que os recortes dos cultos acaba tendo eu, porque não, eu sou assim, o pastor que prego todo domingo. Mas eu falo, olha, a mídia da igreja tem que ter outras caras, sabe? A igreja somos nós, tem que ter, sei lá, os irmãos da igreja, colocar, não é uma autopromoção minha, da pastora Tatiana, sabe? Não é, da pastora Tânia, não é para a gente se autopromover. Não é uma estrutura de marketing para criar uma empresa para mim, não é isso, é uma igreja. Então, poxa, tem que vir porque a Elizabeth está lá, a Madilha está lá, a Lorena está lá, a Fátima, o Marcos, a Mariana. Poxa, que legal, a pessoa chegar, te conhece. Poxa, vou lá na igreja da Fátima. Poxa, que bênção. A igreja é da Fátima. E a Fátima tem que se sentir à vontade para recepcionar as pessoas na igreja dela. Uma relação muito transparente, né? Não, poxa, tem um pastor, a pastora acompanha a gente, oram com a gente, dão ensinamentos, né? Eu estou crescendo na fé, eles me ajudam no momento de dificuldade. Isso é normal. E daqui a pouco, né? Cada um de nós vai estar caminhando na nossa vida cristã e serão vocês ajudar outras pessoas. Daqui a pouco, a Elizabeth, a Madiz, a Fátima, né? O Marco. Então, chega uma outra pessoa, um novo convertido. Tem irmãos que têm chegado agora na igreja, novos convertidos, e precisam de ajuda. Você chega, poxa, meu irmão, olha, não te preocupa não, no início era assim também. Deixa eu te dar meu testemunho, eu conheci Jesus e era assim, aí Jesus mudou a minha vida, ele veio um tempinho para ajustar algumas coisas, mas hoje toma bênção, vou te ajudar em oração, me ajudar em oração, vou te ajudar também. Deixa eu te ensinar uma coisa. Então, o pastor já deu uma aula sobre isso. E esse negócio aí, ó, de mestre, de pai, então eu tive uma aula lá com o pastor, Mateus 23, abre aqui comigo, ó. Tá vendo, meu irmão? Pega isso aqui como base, lê aí, tá vendo? Poxa, que legal, não sabia. E é isso. Isso é o cristianismo. Homens fiéis, né? Homens, mulheres, né? Homens no sentido de seres humanos, né? Homens fiéis que
transmita o conhecimento a homens fiéis que sejam capazes de transmitir isso a outras pessoas. Não é um decreto da minha santidade sobre a sua vida. Não, irmão. Vamos orar para que Deus estabeleça a vontade dele, para que o mundo espiritual haja a seu favor, para que todo levante de Satanás caia por terra, todo espírito de ansiedade e depressão na sua vida seja repreendido, para que a sua família seja restaurada. A Bíblia fala claramente que nós devemos levar nossas orações e súplicas diante do Senhor, e nós vamos fazer isso. Mas assim, porque se amanhã ou depois a igreja começou, agora daqui a pouco a gente tem um monte de gente na igreja. Glória seja dada ao meu nome, porque... Não, irmão, que isso? Somos nós, a gente construiu essa comunidade. Nós adoramos juntos, nós louvamos juntos, nós cultuamos ao Senhor juntos, e isso cria um ambiente espiritual que gera vida. Eu sempre falo sobre isso, igreja, ela precisa gerar vida. Igreja que não gera vida está com problema. Precisa gerar vida. Se a vida vai ficar com a gente ou não, isso é outra história, mas gera vida, gera pessoas, gera, sabe, reconciliação, gera conversão. E ponto. Não é essa máquina de moer gente, né, que foi criada ao longo dos anos aí, que está aí hoje. Igrejas que são focadas na experiência, na emoção, né? No atendimento ao cliente, quase que é isso, né? E nenhuma crítica aqui, a gente pode ter lá, de ter um café na igreja lá depois do culto, pão de queijo, um cafezinho, os irmãos levam um bolo, mas é comunhão, não é para você chegar lá na igreja, nossa, como eu fui bem tratado, eu me sinto muito bem tomando um cappuccino, um leite macchiato aqui, sabe? Não é atendimento ao cliente. O princípio do café não é ter o café para que você se sinta confortável na sua igreja, nem isso. Não, é para a gente ter um momento de comunhão ali, toma um café, aí fala com o Marcos, aí fala, Marcos briga comigo, aí o Gabriel vem falar comigo, a gente fala do culto, fala do jogo, fala de comunhão. Porque no dia que eu tiver um problema, eu só consigo me abrir com o Marcos aqui, que está com a gente, né, aqui, por exemplo, e com outros irmãos da igreja, se eu tiver intimidade. Falar, pô, Marcos, olha só, tá difícil pra caramba, tô passando por uns problemas e tal, você pode me ajudar, meu irmão, em oração? E a igreja caminha assim. E a gente precisa, e parece que as pessoas não leem, né? Mateus 23, não leem, não conhecem. E a gente precisa, como irmãos em Cristo, né, começar a divulgar, a colocar isso de maneira clara. Então, o terceiro ponto que ele aborda aqui é que eles fugiam dos juramentos, né, tentando estabelecer diferenças entre jurar pelo santuário, pelo ouro do santuário. Eles criavam uma série de regras, né? Jurava, eu juro que eu vou dar metade da minha herança, sei lá, para uma família pobre, para as famílias pobres. Aí depois ele fala, não, mas quando a gente jura pelo santuário, a gente pode voltar atrás, mas se jura pela oferta, aí é diferente. Aí jura... Criava uma série de conversa fiada. A verdade é essa. De conversa fiada para fugir daquelas obrigações que eles cobravam do próprio povo de Deus. Isso, e mais uma vez eu falo, não existe nada novo no meio da igreja. Tem 2000 anos, e bem antes disso, que as mesmas coisas acontecem sempre. Nós vemos uma série de líderes aí que estão nas mídias e falam um monte de coisa, estabelecem um monte de regra, mas você vai ver na vida deles, não fazem. Não fazem. Não abençoam pessoas, não ajudam o campo missionário, não fazem. Não fazem. Aí que você vai perguntar, não, é porque Deus está me dando uma direção. Eu fico doente, assim. No bom sentido, eu fico doente quando eu vejo essas coisas. Pastores que se autotitulam, botam no perfil assim, pastor... Qual foi a palavra, amor, que esses dias eu falei? Pastor e empreendedor. Pastor empreendedor. Pastor empresa. Assim, tudo bem. Eu sou profissional. Eu tenho minha vida pessoal, né? Eu sou profissional. Mas eu não sou pastor de tempo integral. Eu não vivo da igreja, né? No dia que eu viver da igreja, eu sou pastor e mais nada. Se um dia o Senhor quiser que eu me dedique 100% do meu tempo à igreja, eu não vou ser pastor e empreendedor com dinheiro da igreja, sabe? Aí você vê pessoas que andando com carros, com casas, com investimentos que não condizem com uma pessoa que tem uma vida com Deus. Não faz sentido, né? Eu posso ter um Rolex de 300 mil? Claro que eu posso, trabalho e vou ter. Se eu trabalhar e conseguir o meu trabalho, onde eu estou colocando meu dinheiro, sendo fiel no meu dízimo e nas minhas ofertas, o problema é meu, não é de mais ninguém. Agora, eu não posso, eu como
um pastor, um líder eclesiástico querer ter esse tipo de situação numa vida às custas da igreja. Porque a igreja ela tem outros propósitos, né? Outros propósitos. A igreja ela está ali para sustentar, para ajudar os irmãos da fé. Nós tivemos uma situação, foi ontem, se não me engano, foi ontem, né, amor? Onde nós ajudamos o irmão que perdeu todas as coisas dele no meio dessa chuva aí que teve agora. Né? Não estou falando isso para exaltar a igreja, para dizer que que a gente é o único certo. Não, estou dando um exemplo. Estou dando um exemplo. Se você está assistindo essa aula aqui pelo YouTube, não é olha que igreja perfeita, não. Toda igreja é perfeita até a gente entrar nela, né? Tem uma brincadeira que fala assim: se você um dia achar uma igreja perfeitinha, né, bonitinha, toda certinha, com as pessoas se amando, tal, cheia da presença do Senhor, no dia que você entrar nela, você estraga. Sim, a igreja é composta de pessoas. Pessoas a gente tem que administrar problemas, pessoas, isso é normal, né? Mas eu estou dando exemplo, assim, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é esse: estender a mão para o irmão que está precisando, né? Teve a enchente. Quantas pessoas perderam tudo? Esse irmão perdeu tudo, precisava de uma geladeira, de fogão. Nós somos poucos, nós não temos muito dinheiro, a verdade é essa, né? Mas nós conseguimos hoje, como igreja, ontem socorrer um irmão que precisava. Nós compramos geladeira, compramos o fogão, pagamos o frete para levar lá para ele, uma orientação pastoral. Olha, meu irmão, não adianta. Aí a pessoa, eu te dou um exemplo claro aqui, só para vocês entenderem. A pessoa falou: pastor, por que esse castigo? A segunda vez que ele tinha perdido tudo com questão de chuva, de enchente. Falei: olha, meu irmão, existem coisas que não é castigo, existem coisas que são espirituais, e existem coisas que são naturais. No sentido do seguinte, assim, a gente tem uma inteligência que Deus nos dotou de inteligência. Não dá para você entender que é castigo de Deus, a sua casa sempre encher, era uma casa alugada, né? Sempre encher, porque na verdade o local que você está sempre enche. E vai encheu antes, vai encher agora e vai encher depois. Não existe o menor sentido, a gente pode até orar para que Deus refreie a enchente, mas assim, aí enche. Então é muito mais provável que vai encher outra vez do que Deus refreie toda uma enchente todas as vezes. Então o primeiro ponto que você tem que fazer é procura um lugar. Ah, pastor, mas não tem condições isso aqui. Não, eu falei: olha só, irmão. Aí sim entra a nossa fé. Uma coisa a gente chegou a essa constatação: você precisa de um novo lugar. Agora, a nossa fé vai entrar em orar e pedir a Deus, e Deus vai agir para abrir essas portas. Não deu uma hora, ele voltou: pastor, consegui, vou lá ver. Uma hora e meia depois: pastor, já estou com a chave na mão. No final do dia, ele estava lá com a igreja ajudou, botou a geladeira, botou o fogão, botou o colchão, botou as coisas dele lá. Ele estava num local que não alaga, no alto, no valor que ele pode pagar, que ele pode se estabelecer. Esse é o papel da igreja. Então, assim, a gente precisa, e não somos muitos, a gente não é uma igreja de poucos membros, poucos dízimos, poucas ofertas, a gente faz aquilo que dá para fazer. Mas a minha pergunta é isso que tem sido a igreja? Eu não estou falando nem. A igreja não precisa ser vou dizer assim, um ente social, no sentido seguinte: tem coisas que o governo precisa fazer. A igreja não é um ambiente social nesse aspecto, né? A gente não está aqui para substituir socialmente a falta que o Estado tem. Mas a Bíblia fala que a gente precisa fazer principalmente pelos da fé. Será que a igreja tem sido isso? Né? Será que a gente tem se preocupado com o irmão em Cristo? Eu falei sobre isso domingo. A gente vive um momento onde você compra um telão de 3 milhões de reais de LED, de 1 milhão de reais de LED, e aí quando você tem, a maioria das igrejas, quando tem um seminário, quando tem uma parte de estudo da palavra, que a maioria aboliu a escola bíblica, né? Nós não temos escola bíblica dominical, mas temos aqui as terças-feiras, que é a parte de ensino. E aí cobra lá 500 reais a mensalidade para o irmão fazer 300 reais, 400 reais para fazer por mês. E é excludente e não includente. Então, assim, será que a gente não está revertendo, né, ou invertendo esses valores? Então, esses homens, eles prometem coisas que nem eles cumprem. Era isso que Jesus estava acusando aqui. Eles faziam juramentos por um monte de coisa e sempre davam um jeito de dizer: não, mas para mim não se aplica. Não, mas para mim não se aplica. Né? Você precisa ofertar tudo no altar, mas eu vou manter meu carro, minha casa, minhas joias, vou manter tudo porque para mim não se aplica, porque eu sou profeta, porque eu sou escolhido, porque Deus me colocou num lugar de honra, porque tudo eu. E aí Jesus avança aqui no outro item aqui, né? Eles davam dízimo, mas não faziam o que era justo. Né? E eu gosto muito desse texto, porque tem muita gente que questiona dízimo, né, de maneira geral. E não entende, às vezes, a nossa posição enquanto igreja e a minha como pastor. Eu falo assim: olha, o dízimo é obrigatório? Sim. Mas eu preciso dar? Depende, meu irmão. Na minha concepção, eu sou dizimista, acredito que o dízimo faz parte da estrutura neotestamentária para a igreja.
Mas, se eu falar assim, eu sou obrigado a dar, eu falei, não, meu irmão, depende. Depende. Por quê? Porque baseado nesse versículo aqui, de Mateus 23, que ele diz assim, olha, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão um dízimo da hortelã, do endo, do cominho, quer dizer, de todas as coisas menores eles davam um dízimo. Mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fidelidade. Então a primeira coisa é, não adianta você ser dizimista, ou dizer para você ser dizimista, se você não tem no seu coração justiça, misericórdia, fidelidade. Se você não tem um coração para Deus. Porque justiça, misericórdia e fidelidade é algo que nós não temos em nós mesmos. Só pode ser gerado de uma única forma, através do Espírito Santo na nossa vida. Deixa eu dar uma notícia. Eu e você, nós não conseguimos ser justos. Eu e você não conseguimos ser misericordiosos. E eu e você não conseguimos ser fiéis. Não conseguimos. É aquela famosa frase do mundo: é chorar a minha mãe, chorar a mãe dele, chorar a mãe dele. A gente não tem misericórdia. A gente não tem fidelidade, né? A gente tiver que trocar um emprego, uma situação melhor, né? Para conseguir uma oportunidade melhor de trabalho. A gente sempre vai dar um jeitinho. Essa é a verdade. No casamento, a gente não é fiel, né? Na vida familiar, a gente não é fiel. Fidelidade, misericórdia e justiça, né? Ser justo, não. Eu recebi um dinheiro, não, mas o justo é que eu compartilhe essa comissão com toda a minha equipe. Não é, a gente. Na empresa eu vou ganhar 1 milhão de bônus. Não, o justo é que eu compartilhe o meu 1 milhão de bônus com todo o time, que, né, da faxineira que trabalha. Não é nada. Você bota 980 mil no bolso, dá 20 mil lá, faz uma gracinha, se muito, dá exemplo, e pronto. A gente não é justo, né? Mas então, é isso que Jesus está falando. Olha, não adianta nada. Vocês dão dízimos e ofertas sobre tudo, sobre as menores coisas, mas não tem fidelidade, não tem justiça, não tem misericórdia no seu coração. E aí Jesus acusa. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Ou seja, vocês devem praticar que coisas? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ou, numa interpretação, você deve praticar essas coisas. Que coisas? Dizimar, ofertar, sem omitir aquelas, sem omitir a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ou tanto faz o entendimento aqui. Ou você deve praticar essas coisas, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas. O quê? Dizimar na casa do Senhor. Então, se você não tem esse entendimento, como é que eu posso dizer para você que o dízimo é algo que precisa ser da sua parte um ato de fidelidade para o Senhor? O que eu posso dizer é o que eu vivo. Eu sou dizimista, nós somos dizimistas, eu e minha esposa, nós somos dizimistas na casa do Senhor. Mas eu sei o que está no meu coração, né? Eu sei o que diz aqui a palavra em Mateus 23. Eu tento, na medida do possível, nós tentamos praticar essas coisas sem deixar de praticar as outras coisas. Não adianta, porque se você pratica o dízimo e a oferta, por exemplo, né? Sem ter essas outras coisas, misericórdia, fidelidade, né? Justiça no seu coração, ou seja, os frutos do Espírito dentro do seu coração, o que você está fazendo na maioria das vezes, e a gente vê muito, tá? O problema não é nem o dízimo em si, tem uma grande maioria até dizima, mas tem gente que nem é crente dizima. Por quê? Porque eu não vou dizimar para Deus repreender o gafanhoto e tal na minha vida, e como uma barganha com Deus. Eu dou dinheiro, Deus repreende o gafanhoto, Deus me prospera. E isso é um coração que não faz muito sentido para Deus, né? Nós devemos fazer essas coisas baseados num coração que é justo, que é fiel, que é misericordioso, tem frutos do Espírito. Quando você entende essas coisas, né? Quando você confia no Senhor, confia na sua palavra, o dízimo, as ofertas passam a não ser um peso para você. Eu não tenho medo de faltar na minha família. Porque eu sei que tudo que Deus tem providenciado, é Ele que tem providenciado para mim e para minha família. Então, na verdade, Deus, eu confio que o Senhor tem me sustentado, vai continuar a me sustentar, e eu faço só a minha parte daquilo que está no meu coração, que é para avançar o reino, que é para fazer a obra, né? Para a gente possibilidade de a gente ter uma igreja, uma estrutura, para a gente poder ter como sustentar os irmãos, ter um bom material, ter uma assinatura do Google aqui para poder dar aula sem cair o link. Então, assim, para a estrutura da igreja. E para isso que a gente. Então, as pessoas hoje, elas entram muito na crítica, né? Não, porque diz uma oferta. Não, olha só, se você não entende o todo, assim, eu oro para que Deus te dê esse entendimento. Que a partir de um coração assim, você consegue ter a clareza daquilo que precisa ser feito. Então você entende realmente qual é a verdadeira proposição, né, dos dízimos na casa do Senhor. Não adianta você querer ser dizimista se você não faz o que é correto, né? E se você não faz o que é correto, dificilmente seu coração
também vai estar disposto a ser dizimista na casa de Deus, né? Tudo vai ser muito pesado nesse processo. Externamente pareciam justos, né? Externamente pareciam justos, mas seus interiores eram hipócritas, né? Então eles tinham uma aparência, a gente está falando aqui, né? A aparência do bem, né? De maneira geral, eles tinham essa falsa por fora, né? Eram muito crentes, né? Eles eram todos muito crentes, muito firmes, né? Na sua postura de santidade. Mas era só aparência, né? Jesus, eu gosto muito desse texto aqui, né? Acho que é um dos textos mais fortes que eu conheço, que fala justamente sobre isso, né? Que eles são como sepulcros caiados, né? Deixa eu ver aqui, no versículo 27, né? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês são como um sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundície. Sepulcro caiado, né? Se você já foi no cemitério, você vai entender o que eu estou falando. Que Jesus, obviamente, está falando aqui, né? Quando você vai no cemitério lá, tem aquelas principalmente a gente tem gavetas, né? Normalmente, ou até as lápides lá e tal. Você tem lá tudo caiadinho, né? Com cal, né? Tudo branquinho, né? Caiado é com cal. Tudo caiadinho, branquinho, bonitinho, né? Tá lá caiadinho, branquinho, com a florzinha, com o vasinho. Mas a verdade, assim, é que por dentro é morte, é sepulcro caiado. Não importa o quanto que você embeleze por fora o sepulcro, no final do dia ele é só o sepulcro. Dentro só tem morte, só tem osso, só tem podridão, né? Não tem mais nada que isso, é só morte. Então Jesus está falando, vocês são como sepulcro caiado. Por fora está tudo organizado, por fora está tudo direito, está tudo aparentemente no lugar, mas por dentro só tem morte. Por dentro vocês não geram vida, não tem vida. E aí é isso que as pessoas não entendem quando fala que o cristianismo, ele não, a crer em Jesus, ele não vai te mudar de fora para dentro. Não é uma doutrina, não é uma lista de coisas para fazer que vai te mudando, ajustando seu comportamento de fora para dentro. Não, porque tudo aquilo que ajusta de fora para dentro só transforma a gente em sepulcro caiado. Só organiza o exterior, mas interiormente as coisas continuam da forma como eles estão. Jesus, o Espírito Santo, ele vem para mudar o nosso interior. Ele começa de dentro para fora. Ele muda quem você é e a partir da mudança do seu coração, da sua mente, do seu entendimento, ele começa a mudar todas as outras coisas na sua vida. Ele vai mudar tudo ao seu redor, mas partindo de você. Não de fora para dentro, de dentro para fora. E aí, Jesus vai espremer, vai tirar o pecado, vai confrontar você nas suas paixões, vai confrontar você naquilo que talvez você tenha como maior arrogância, vai te ensinar a depender, vai te ensinar a se entregar, a confiar. São coisas difíceis para o ser humano. Mas Deus vai começar a mudar o seu coração, vai começar a mudar o seu coração. E a partir de ele mudar você de dentro para fora, ele começa a mudar todo o seu exterior. Porque qualquer mudança de fora para dentro não faz nenhum sentido, não passa de ser pouco caiado, como Jesus diz aqui. Tá claro até aqui, pessoal, o que eu abordei nesse momento? Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu estou falando? Vocês querem colocar alguma coisa? Fiquem à vontade. Não? Hoje vocês estão quietinhos, voltaram das férias quietinhos, né? Mas a gente tem essa. Eu não estou tendo muita pressa, né, em abordar esses temas aqui, principalmente sobre a forma como Jesus aborda o pecado no seu ministério, porque eu acho que são fundamentais, né, para a gente ter. Se alguém abrir o Lucas no capítulo 12, versículo 15, pode abrir e ler, por favor, por gentileza? Ninguém? Lucas 12, Isso, versículo 15. 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e de qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens que ele possui. Até aqui? Só isso.
nesse texto, né? Jesus está ali no meio da multidão, alguém está pedindo assim, mestre, diz a meu irmão que divida a herança dele comigo, quer dizer, divida suas riquezas comigo. E aí Jesus pergunta a eles, olha, quem me designou o juiz ou árbitro sobre vocês ou entre vocês, né? E ele diz, olha, cuidado. Então disse Jesus, cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então Jesus ele diz muito claro, né, que essa avareza, né, que essa ganância, esse apego ao dinheiro, né, ele é extremamente maléfico, né? Ele não vem de Deus. A verdade é essa, não vem do Senhor. Quando a gente tem a Bíblia fala mais de dinheiro do Novo Testamento sobre qualquer outra coisa, inclusive o dinheiro. Acho que eu vou até deixar para a gente falar na próxima aula. É importantíssimo a gente ter essa visão, né? O dinheiro, não é o dinheiro que é problemático, tá? A pessoa fala assim, porque o dinheiro. Não, não é o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro não é você ter dinheiro, não é você querer ganhar dinheiro, não é você trabalhar para ganhar dinheiro. A Bíblia condena o amor ao dinheiro, a ponto de dizer que esse amor ao dinheiro, né, essa idolatria ao dinheiro, esse desejo pelo dinheiro, né, ele chega a dizer que é uma potestade, que é uma entidade, é mamon, né, como fosse um Deus. Tem pessoas que têm o seu coração dividido. Então, a ganância, ela é o que move, né, de maneira quase que cega as pessoas na direção desse relacionamento com Deus. Tem pessoas, assim, isso é muito claro, a gente vai falar na próxima semana, ao longo de todo o contexto bíblico, inclusive do ministério de Jesus. Se você reparar, lembra da multiplicação dos pães? Você lembra da passagem da multiplicação dos pães? Que Jesus fala os peixes e os pãezinhos? Você lembra dessa passagem? Né? O que acontece imediatamente, né? Jesus, depois que faz o milagre e tal, os discípulos atravessam para o outro lado, né, do mar lá, e aí Jesus não entra no barco com eles. As pessoas que estão ali ao redor não veem Jesus entrar. E aí, mas Jesus, durante a madrugada, Jesus chega do outro lado. E as pessoas de manhã acordam, né? E aí, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? E não vê Jesus lá, e aí pegam os barcos e atravessam e vão ao encontro de Jesus do outro lado. E aí, eu estou colocando tudo. Se você não lê essa passagem, você lê. Você lembra o que acontece? Exatamente o que Jesus fala para eles? Vou deixar aberto um pouquinho para vocês falarem um pouquinho. Vocês lembram o que acontece quando como é que Jesus confronta eles? É porque eles estavam atrás do pão e do peixe. Exatamente. Jesus, ele coloca muito claro, né? Ele é muito enfático nisso. Ele fala, olha, vocês não entenderam nada. Vocês não vieram aqui atrás de mim. Vocês não vieram aqui pelas palavras que eu disse ontem, pelos ensinos que eu disse ontem, pelas coisas que eu fiz ontem no meio de vocês, né? Vocês vieram aqui por conta do que eu provi ontem, da comida, do alimento. Eu estou achando aqui o capítulo, João capítulo 6, tá? João 6. E aí Jesus, olha, 6:25, ó, quando encontraram, né, eu já adiantei a história, né, eles atravessaram atrás de Jesus. E aí, quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram, mestre, como você chegou até aqui? E aí Jesus responde, versículo 26, João 6:26. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, assim, as pessoas, muita gente, ela vai se. Mais uma vez eu falo, as pessoas se escandalizam, porque tem muita gente que só se chega atrás de Jesus querendo. A maioria, a multidão, lembra? Jesus alimentou uma multidão. A maioria da multidão só estava interessada em Jesus pelo que ele podia dar. Isso não é diferente nos nossos dias. Isso não é diferente nos nossos dias. Essas pessoas, esses falsos mestres, esses falsos líderes, se proliferam no meio da igreja protestante de maneira geral, porque também o coração das pessoas, elas estão propensas a isso. As pessoas não querem um relacionamento, as pessoas não querem conhecer de Cristo, as pessoas não estão interessadas em Jesus, elas estão interessadas no que Jesus pode providenciar, naquilo que Jesus pode dar.
Isso é o espírito de ganância. As pessoas estão lá porque Jesus pode abençoar, porque pode abrir porta, porque pode isso, porque pode. Jesus pode tudo isso. Você crê nisso, pastor? Eu creio. Você espera que Deus faça isso na sua vida? Que o Senhor faça isso na sua vida? Eu espero. Eu trabalho todos os dias esperando. Óbvio que eu quero dar uma boa vida para minha família, para minha esposa, para minha filha, né? Ter um momento de descanso, poder passear, poder comprar algo que eu desejo. É óbvio que isso é normal, isso é do coração do homem. E não tem problema nenhum com isso. Agora, com certeza, eu posso te dizer de coração que meu relacionamento com Deus não está pautado nisso. Nosso coração não está pautado nisso. Eu trabalho na expectativa que o Senhor me abençoe, trabalho muito para isso. Mas eu não estou com Jesus por conta do que ele pode providenciar na minha vida. As pessoas se escandalizam, porque as pessoas só querem, meu irmão, sempre quiseram. Sempre quiseram. Sempre teve um monte de gente atrás de Jesus pelo que ele podia fazer, não por quem ele era. Ai, mas eu me escandalizo. Não precisa escandalizar, né? Como é que a gente combate isso, então? Como é que a gente combate esse espírito, pastor? Conhecendo a palavra, explicando às pessoas, pregando o verdadeiro evangelho. Nós não podemos subir no púlpito no domingo. Eu entendo isso, né? Os pastores não podem subir no púlpito no domingo, por exemplo, com medo, tentando amenizar o que a palavra diz. O que a palavra diz é o que a palavra diz. A gente está passando lá pela Cartas para o Novo Mundo, né? Fica aqui o convite, se você não teve oportunidade, né? De acompanhar com a gente lá na igreja Cartas para o Novo Mundo, que é uma série de mensagens. E as cartas são muito duras. As cartas são muito duras. A gente está em 1 Coríntios, da carta de 1 Coríntios, aos Coríntios. E as cartas são duras. Tem coisas que são maravilhosas, mas tem coisas que são muito duras. E é o evangelho, é a palavra, não tem como. A palavra ali Paulo trata os irmãos de Corinto e fala assim: olha, vocês têm muitos dons, vocês são espirituais, você fala em línguas, tem profecias, né? Capítulo 12 de 1 Coríntios, lista lá todos os dons espirituais da igreja de Corinto. Mas no capítulo 3, lá 2, final do 2, início do 3, ele fala: olha, vocês são carnais. Vocês não são espirituais, vocês são carnais. Eu não pude nem falar com vocês como adultos, eu falo com vocês como criança. Vocês são carnais, vocês ficam brigando, quem é o melhor, quem é o mais legal, quem é Paulo, se é Apolo, é isso que trata. E você tem que pregar isso. Você pode abordar a igreja e dizer assim: não, porque nós somos espirituais, somos espirituais, a igreja espiritual. Tá, mas você tem que dizer o outro lado. Você dizer: meu irmão, você é espiritual, mas você pode estar sendo carnal também. É possível que o crente tem duas escolhas, não tem duas escolhas não, né? Tem duas opções nesse aspecto, né? Ou você é carnal ou você é espiritual. E Paulo, nós falamos domingo agora sobre isso, e os frutos, e o trabalho, e a obra para o Senhor. Você vai edificar, um lança o fundamento, o outro constrói sobre o fundamento que é Cristo. Mas como é que está sendo a sua obra? É de pedra, é de feno, é de ouro, é de pedras preciosas? Como é que você está trabalhando para o Senhor? A gente pode ir lá e dizer: não, eu ser o coach motivacional da igreja. Não, essa semana você vai vencer. Meu irmão, tá, eu posso fazer isso. Mas é a realidade do evangelho. Eu estou lá para ser animador de torcida todo domingo, para dizer que a próxima semana na sua vida vai ser das galáxias, vai ser a melhor que tem. Não, irmão, confia no Senhor, que vai ser a melhor porque o Senhor cuida de você. Mas como pastores, nós temos que ensinar o que a Bíblia chama da sã doutrina dos apóstolos. Tem que ensinar o que a Bíblia diz. Tem que ensinar, não, meu irmão. Deus quer que seja a melhor semana da sua vida, mas você precisa pegar o evangelho, você precisa abrir a sua boca, você precisa ser um crente que dá frutos, você precisa pensar no seu galardão no céu, existe um galardão no céu, você precisa pensar em como você tem se comportado diante do reino. Você precisa. A vida não é só ficar motivada a próxima semana. A vida cristã não é só ficar motivada a próxima semana. A vida cristã é: alcança, trabalha, ora ao Senhor, peça que Ele abra as portas, com certeza, mas faz a obra. Fala do amor de Deus, prega o evangelho, dá bom testemunho, não se cale, né? Ore pelas pessoas, faça a obra de Deus conforme Deus estabeleceu para sua obra. Então, assim, as pessoas hoje, a gente está passando aqui por esses como Jesus abordava o pecado, falamos aqui sobre sacrilégio da igreja, né? Comercialização no templo. Falamos aqui agora sobre a questão da hipocrisia. Podemos falar sobre a avareza. Vou até falar sobre isso mais claramente na próxima semana, sobre a questão do amor ao dinheiro,
né? E tudo isso a gente precisa falar. A verdade é essa. Nós temos uma vida espiritual com Deus, uma vida cristã, centrada, pautada. Nossa recompensa não é nesse mundo. Nossa esperança não é desse mundo. Nós somos peregrinos nesse mundo. A nossa esperança, pastor, qual foi a melhor coisa que eu ganhei com Cristo, né? É a sua salvação, é a sua esperança no futuro, numa eternidade com Deus. Não é como você vai ser potencializado. Olha, eu fico olhando, a pregação vai ser como vai ser. Tem gente que não cita nem mais a Bíblia. Como é que você vai? Como é que eu vou destravar, vou liberar a chave para você ter todo o seu potencial? Que história é essa, meu irmão? Que história é essa? O evangelho não é sobre, entre aspas, você ter todo o seu potencial, é você entender que você precisa, e eu preciso, me humilhar, nós precisamos nos humilhar na poderosa mão de Deus. É reconhecer que, pelo contrário, que a gente, entre nós e na gente, não existe potencial algum se não for por Deus. É nos humilhar na mão de Deus, saber que nós dependemos dele, que se não for o Senhor nos dar o fôlego de vida pela manhã, se ele não abrir as portas do seu trabalho, se ele não te prosperar no seu trabalho, é tudo dele, por ele, para ele. Não tem potencial meu nenhum. O meu potencial é de destruição. Se tem algum potencial dentro de mim, é de ser uma bomba atômica na minha própria vida. É de eu transformar tudo ao meu redor em morte. Esse é o meu potencial. Tem nada para ser destravado aqui. Tem para ser humilhado, para ser trancado, morto. E aí as coisas, sabe? A igreja tomou um ritmo diferente. Diferente. Onde nós deveríamos gerar morte, né, no sentido de matar a velha criatura todos os dias. Não, agora vamos potencializar. Você é top, você é bom, você é o melhor. E aí o coração, ó, inflando. Não, meu irmão. Óbvio. Ah, mas pastor, então tem que achar que eu sou nada? Não, você tem que ter inteligência, né? Nós somos mais semelhantes de Deus, tem que ter inteligência. É óbvio que eu sei dos meus potenciais como profissional, eu sei onde sou bom, eu sei onde sou ruim, eu sei o que eu posso fazer de bem, que eu sou melhor que as pessoas, que eu sou pior que as pessoas. Normal, eu sou um ser inteligente. Mas daí aí eu entender que nada na minha vida tem nenhum sentido, que eu não tenho nenhum potencial sem Deus, isso é fundamental para uma vida cristã. Eu posso ter todas essas qualidades aqui, mas todas essas qualidades sem Deus não me levam a lugar algum. O único potencial que nós temos é de destruir a nossa própria vida. Lembra que Jesus falou, sem mim, nada poderão fazer. Nada vocês poderão fazer. Nada. Que o Senhor abençoe sua noite, que o Senhor abençoe sua vida. Vamos orar para encerrar, hoje vocês estão mais quietinhos. Mas pense sobre isso, meu irmão. Mande essa aula para alguém, recomende essa aula para alguém. Nós precisamos inverter isso que está acontecendo. É necessário que a gente viva um cristianismo real. Não derrotista, não para baixo, não miserável, não é nada disso. Mas real. Né? Onde nós cremos que o Senhor, ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Se existe alguém que está no centro de tudo e exaltado acima de todos, é somente Ele. Amém? O Senhor abençoe sua vida. Vamos orar para nós encerrarmos em nome de Jesus. Eu vou pedir para Elizabeth, você pode orar para nós encerrarmos essa aula em nome de Jesus? Amém? Amém, pastor. Senhor, meu Deus e Pai, Pai amado e querido, Pai justo, verdadeiro, quero agradecer ao Senhor pela essa aula, Senhor, ao qual aprendemos cada dia mais de Ti, mais também para nos comportarmos e sabermos mais ainda do Senhor. Senhor, eu quero agradecer pela vida do pastor Lúcio, pela vida da pastora também, de todos os irmãos e irmãs que estão participando dessa aula e aqueles que ainda vão ver esse vídeo. Pai, que essa semana seja abençoada, assim como todos os dias o Senhor abençoou. Assim como o pastor falou, graças a Ti podemos abrir nossos olhos, caminhar, podemos ganhar o nosso sustento, mas tudo isso vem do Senhor. Então, que o nosso coração seja grato, Senhor, cada dia, sempre, por Senhor. Muito obrigado por tudo. É que eu te agradeço. Em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Jesus abençoe a semana de vocês. Amém. Olha, quinta-feira estamos de volta. Culto online, às 7h30 da noite. Convide alguém.
E domingo, nosso culto presencial. Convida as pessoas, fala, olha, vamos lá ouvir uma palavra, vamos ter um momento de comunhão, tá bom? Convide alguém. Fiquem na paz.